Senhor Deus, meu Pai, te entrego essa aula, Senhor, hoje em tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe quanto é difícil nós estarmos aqui em pleno sábado, Senhor. Mas como diz a tua palavra, Deus, tudo que é para te honrar, Deus. Desde já eu te agradeço por cada membro, por cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. Desde já eu te agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aqueles que creem, digam. Amém. Amém. Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Hoje vamos passar por um resumo básico, pelo que a gente já viu. Vamos passar tudo aquilo, porque tem gente que chegou depois, teve pessoas que não tiveram entendimento ainda do início ainda das leis. Vou pedir perdão aos irmãos que eu estou um pouco resfriada. Estou muito resfriada. Vamos lá, o que entendemos por Moisés? Moisés foi uma criança que teve que ser abandonado, entre aspas, pela mãe para não ser morto pelos egípcios. Então assim que ele foi salvo, né? Porque Deus salvou aquela criança. Ele salvou Moisés. Mas Deus já sabia que ele já haveria ter um chamado lá na frente. Então quando Deus salva aquela criança, Moisés cresce como egípcio e entende que a vida dele é adorar deuses, adorar imagens e seguir a lei dos egípcios. Mas percebemos o quê? Que Moisés, quando ele acha a família dele, que ele vê que aquele ali é o povo dele, ele simplesmente se revela sobre aquilo tudo. Os olhos dele é abertos. Ele tem uma reflexão de entendimento que aquilo ali é o povo dele. Aquele sofrimento é o que ele deveria estar passando. O que os sobrinhos dele, o que os irmãos, a irmã, a mãe, o pai passou. Então é aquilo ali que eles estão sofrendo, era para ele sofrer. Então quando Moisés se torna adulto, foge do Egito por causa de um assassinato, que Faraó determina que ele deveria morrer por ser hebreu e ter matado um egípcio, ele foge. Nessa que ele foge, ele mora longe da terra dos egípcios, né? E passa a viver como um homem normal. E esquece aquele povo, tenta, entre aspas, né? Vamos esquecer aquele povo. Esquecer o que eu passei lá naquela terra. Mas somente entre aspas, né? Porque quando de repente ele, que acaba virando um pastor de ovelhas, ele percebe que uma ovelha se desencaminhou. Então eu vou atrás da minha ovelha, vou buscar, vou trazer ela de volta para o meu anseio. Eu tenho que tomar conta daquelas ovelhas. E nessa que a ovelha vai saindo, ele vai atrás com toda a calma do mundo. É linda essa passagem, né? E ele vai seguindo e de repente ele começa a ver uma sarça ardente simplesmente pegando muito fogo. E a sarça não se consumia, não tinha brasa, não tinha nada, não pegava fogo, não pegava nada. E simplesmente ela só se consumia. Qual é o entendimento daquilo que a gente tem? É Deus. Deus falando com ele. Deus fala com ele diretamente, né? É uma coisa que eu sinceramente, eu queria estar na mulher de Moisés. Eu queria. Para poder só ouvir um pedacinho e falar assim: filho, tira tuas sandálias. Aonde tu estás é lugar santo. Não é lindo, gente? É lindo, mas posso te falar uma coisa? Quando eu tive 12 anos, que eu nunca tive vontade de ir para a igreja católica, minha avó me botou a força para me fazer como é que se diz? Enfim, a primeira vez que eu entrei pela sala, na primeira vez eu tive uma visão, só não vi o rosto, só vi uma mão furada. Meu Deus. Quando eu olhei para a palma da mão, eu não vi o rosto, era um corpo, sabe? Era um corpo tão transparente, assim, um corpo assim brilhante, muito brilho, uma glória muito forte. Não dá para você ver o rosto, mas eu só vi o furo na palma da mão. Aí eu falei, aqui no meu lugar não, calma aí, volto não. Vou fazer 62 anos,
Eu enxerguei aqui, ó, essa igrejinha aqui, ó. Glória a Deus. Eu consegui 2 coisas imensas aqui. Amém, né? Eu vi, beba, mas Deus falou, é ali que você tem que ficar. Glória a Deus. Aí eu ainda chamo desde criança já, com 12 anos. Amém, né? Então vamos lá. A introdução inicial do entendimento das leis são o quê? A partir do momento que Moisés abre o seu chamado, ele apresenta, na verdade, 4 desculpas. 4 desculpas ele é apresentado a Deus. 4, mas diga os 4 aí pra mim, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo achar. Professor, os 4, tá? Só um minutinho pra ver se eu consigo achar o versículo daqui. A gente espera, não tem problema não. Gente, é muito Professora, registrado. não dá aula totalmente toda completa hoje, não, você tá doente. Não, mas hoje Dá só um pouquinho. não tem como eu dar, porque os 10 mandamentos é muita coisa pra se falar. Mas Deus vai dar vitória. Amém, né, irmã? Oxe. Vamos lá. Abrir a Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, porém não o mais antigo, tá? Alguém sabe dizer qual é o livro mais antigo Já foi esquecida. da Bíblia? Tem que lembrar. Ninguém sabe? Agora, esse aqui sabe. Sabe, pastor? Não é não? Não é não? Não é não? Mãe, Quer chutar alguém? O livro mais antigo da Mas antiga Bíblia? é Gênesis, não? Não. Não. E qual é? O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Ah, pô, então calma aí. Calma aí que eu vou escrevendo, você vai me... Calma aí, minha bichinha, você tá muito esperta. Vamos lá. Calma aí, o livro. Ô, Jó, logo você, eu não sabia, Jó. É isso. Achou, minha Ó, filha? Viana, você nunca me ensinou nada, viu? Estou aprendendo com a professora, viu? Pastor, o senhor vai levar um puxão de orelha. Já levou. Agora eu quero saber desses 4 que a professora falou. Vamos lá. Eu quero saber o nome de cada um, fulano, um ciclano, outro bertano e outro abacaxi. Ih, caraca, essa baixinha é retada. Desculpa. Epa, irmão, linguajar. Linguajar do mundo, eu sou abençoada, né? Abençoada em nome de Jesus, eu tenho vocês como minha família, porque quando eu lembro da minha Se vida. você tivesse sendo bebida, tu mais vergonha na cara. Olha, Jesus vai Olha, o poder da língua tem poder. Então, você vai ser repreendida. Vamos lá, Êxodo capítulo 3. Vamos ter um entendimento primeiro de como foi a chamada de Moisés até as leis. Calma aí, os 4 eu quero. Vamos ler. Êxodo capítulo 3, começa do versículo 1. Vamos lá. Esse do quê? Êxodo capítulo 3, Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Ai, meu Jesus, essa mulher. Procurar esse 3. Sai em cima. Quer morar comigo, Marinho? Oxe, agora! Vai deixar de beber, ele vai sair de casa de jeito Com nenhum. certeza, meu Deus. Não fala isso não que eu posso saber. Vamos lá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia do fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Olha aí o olhar de face a face. Deus disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo,
que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exaustores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão que os egípcios estão oprimidos. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse a Moisés, presta atenção aí, olha a hora que Moisés fala. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem é ele? Quem é ele? Um simples homem. Mas aí ele fala, quem sou eu, Senhor? Não sou ninguém. Não tenho poder de liderança, não tenho poder de fala. Como vou livrar o teu povo de lá? Essa é a primeira questão, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí falta as 3. Deus lhe disse, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverás tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou em vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Olha aí a segunda. Qual é o nome de Cristo, de Deus? Jesus. Qual é o nome que vai ser usado para que... Porque o povo, os hebreus, sabem qual é o nome de Deus. Significado do nome de Deus a gente vai falar hoje. Emanuel, Deus conosco. Não. Então vamos perceber. Segunda é, qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Isso. Jeová. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou, e vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou e vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai ajuntar aos anciões de Israel e disse-lhes, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado, e visto o que vós tem sentido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Porque entenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, eu darei mercê e este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais podereis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios.
No capítulo 4, Cadê? Deus Pega lá. já concede poderes a Moisés. Tá voltando não, tá falando. Como é Mas no início do capítulo 4 ele já diz assim, Moisés a Deus, mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E Deus responde assim, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhes, um bordão. Ou seja, é a terceira, né, se eu não me engano? A terceira, falta a terceira e a quarta. A terceira é a forma de que Moisés sempre teve aquela visão de deuses. Ele sempre viu os deuses. Mas quando Deus fala com ele, ele tem aquela receia porque ele não está vendo a face de Deus. Mas sem saber, aquilo ali já se torna face. Não entendi. Não entendeu? Não entendi. Vou voltar. Vamos lá. Quando a sarça está queimando em brasas, Moisés não fala diretamente com Deus, olho a olho. Não, face a face não. Ele fala com a cabeça abaixada. Mas por que isso? Por que isso? Eu já respondi no questionário. Agora não tem cabeça. Porque Deus a gente não tem como olhar diretamente, porque Deus é em espírito e em verdade. E a glória dele. A glória de Deus é muito grande, é muito forte. Não tem como, tipo, nós, seres mais humanos, forte do que o sol. Isso, nós não temos aquela concepção, nós ainda não estamos preparados para que a nossa visão tenha como é que eu vou explicar? Aquele poder todo de olhar face a face de Deus. A gente não tem esse poder todo. Então, como é a terceira visão de Jó? Não, Moisés? no caso vai ser o quê? A gente tem ele tem a dúvida de vê-lo. A dúvida da face de Deus. A dúvida de face. A quarta é a fé. Então ele crê em Deus. Então tudo que ele passou, ele concede os poderes naquele momento que ele passa até. Então sim, Senhor, eu irei buscar em seu povo. Marcelo, quando for assim, tu bota sempre assim, sempre coisas assim, que é bom que a gente vai anotando e vai gravando. Não, mas eu tinha esquecido muita coisa, eu tinha esquecido. No começo tu não deu não pra gente. Não, eu já fui diretamente nas leis. E é bom a gente sempre anotar. Por isso que eu voltei um pouquinho hoje para fazer um resumo. Então o que acontece? A primeira é o quê? A primeira negação de Moisés. A primeira negação de Moisés. A primeira negação? Que você anotou. A primeira foi o livro mais antigo da Bíblia, é Jó. Não. O que Moisés quando está falando com Deus. Você não escreveu os 4? Eu anotei foi o terceiro. A dúvida de face. A terceira, a quarta é a fé. A segunda. A segunda, qual é o nome de Deus? A primeira. A primeira, quem sou eu? Isso. Então agora a gente vai conhecer quem é Deus. Vamos? Vamos. Então a gente tem a introdução inicial do entendimento das leis. Moisés, quando tira seu povo, arrebata seu povo, que arrebatar tem 2 significados, tá? Arrebatar tem como tirar, puxar, levar, transmitir. Então ele arrebata, ele retira o povo da terra dos egípcios e acaba se tornando um grande legislador. Mas a gente sabe que o povo, depois de um tempo, acaba murmurando. Após a gente chamar Deus chamar Moisés. Então a gente percebe o quê? Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as leis, que já começa a se formar uma nova sociedade, uma nova nação, ele acaba percebendo o quê? Que lá embaixo no Monte Sinai estão fazendo ídolos, estão fazendo imagem, então percebe que estão murmurando, por que Deus demora tanto
para lhe dar nossa terra, já não sofremos mais, por que isso, por que aquilo, por isso outro, então vamos percebendo. Então a introdução das leis é o seguinte, vamos ver assim, a introdução às leis. A lei abrange 2 aspectos, 4 os primeiros das leis. A responsabilidade do homem com Deus, ou seja, é quando cumprimos as 4 primeiras leis, a gente pode se considerar face a face com Deus. Como assim, Marcelo, face a face com Deus? A gente pode se considerar face a face com Deus porque se a gente respeitar, a gente se prostrar a Deus, nos arrepender, aceitar Jesus e todo aquele procedimento que a gente tem, durante todo o nosso ciclo de aceitamento, de nova vida em Cristo e tal, a gente começa a perceber que as leis, ela não muda para você subir para o céu. A gente já aprendeu isso, né? Que ela não te salva, correto? Ela não te salva, mas ela te mostra o caminho que você tem que ter até o momento de acabar tudo, até o momento que Jesus vem e arrebata toda a igreja. Ele vai te mostrando isso através das leis. É a mesma coisa da lei lá de fora, a lei dos homens. Isso. Então, quais são as 4 primeiras? Responsabilidade com Deus. Se a gente tiver aquelas 4 primeiras, quais são as 4 primeiras dos 10 mandamentos? Vamos lá, Êxodo capítulo 20. Não sei o que mais lá. Ixi, é muito mandamento. Ó, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou, eu sou aí aparecendo de novo. Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o meu nome e teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha aí as 4 primeiras responsabilidades que devemos ter com Deus. Se a gente tiver aquela responsabilidade com Deus,